Eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, uma das coisas que eu mais gosto é de estudar as Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia para mim é algo muito especial, né? A Bíblia Sagrada. Eu gosto de conhecer, eu gosto de estudar. Para minha vida tem sido muito bom e graças a Deus eu tenho conseguido assim ajudar muita gente, sabe? E eu espero que seja um assunto, embora seja um assunto muito forte, mas é um assunto que interessa a todos. Então eu queria repartir com vocês. E não quero que seja nada polêmico, de maneira nenhuma, entendeu? Eu vou dar para vocês, na verdade, o quê? Eu vou dar para vocês hoje, assim, aquilo que está escrito. Essa é uma expressão, né, que foi usada por Jesus, né? Ele sempre usava essa expressão, está escrito. Ele dizia que ele não falava as coisas dele mesmo, né? Mas ele falava isso da parte do Pai, de Deus, o Pai. Então, eu também tenho isso no meu coração, sabe? Não quero polemizar nada, sabe? Você não precisa aceitar tudo que eu vou falar, tudo que eu vou compartilhar. Não quero ser dogmático, entendeu? Pelo menos no mínimo você vai poder, por exemplo, saber o que a Bíblia fala sobre a vida após a morte, né? Eu imagino que a maioria de cada um que está aqui entrando nessa live, e não vou demorar também muito tempo, tá? Quero que seja rápido. A maioria deve ter as suas ideias, né, sobre a vida após a morte. Mas eu espero que isso te ajude, pelo menos, a pensar, tá? Em algo mais, entendeu? Então, eu creio que nesse sentido, isso é saudável, ele é salutar, ele ajuda a nossa vida, né? Ele melhora a nossa vida. A gente pensar sobre o que a gente tem que viver, sabe, cada dia nessa rotina e as coisas ser todas iguais, a gente vai envelhecendo e vai vivendo e caminhando, e um dia a gente morre. E chega um momento como esse, dessa epidemia, sabe? Eu acho que todo mundo agora está sensível, sabe? As pessoas estão preocupadas, todo mundo está preocupado, entendeu? Eu acho que é um tempo de reflexão, que a gente tem que refletir sobre a vida, a gente não pode simplesmente continuar vivendo, né? De qualquer maneira, tá? Um dia todo mundo vai morrer, todo mundo sabe disso. Mas que não seja só isso, acho que tem coisas maiores para a gente parar e refletir. Então esse é o objetivo nessa noite. Eu estou na verdade me baseando numa parábola contada por Jesus, né? Se você tem um pouco de conhecimento, você conhece sobre Jesus Cristo, sabe? Você já fez alguma leitura bíblica, não sei, né? Você deve ter algum entendimento sobre isso. Você sabe que Jesus, um dos métodos, né, que ele utilizava para o ensino eram as parábolas, né? Ele usava as parábolas, mas as parábolas sempre tinham um sentido, eram símbolos de uma realidade espiritual, não eram apenas historinhas, né? Ele usava de coisas que as pessoas viviam no seu dia a dia. Ele aproveitava essas pequenas histórias simples, que atraíam a atenção das pessoas, e através dessas histórias ele ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus. É isso, basicamente é isso. E eu vou ler com vocês, se você me permite. Hoje tem uma parábola muito famosa, eu acredito que a maioria de vocês devem conhecer, que é a parábola que é conhecida pela parábola do rico e de Lázaro, né? Eu vou ler aqui um texto que está em Lucas, tá? E se você conseguir me ouvir bem, eu vou ler bem devagar, sabe? Vou devagar, vou com calma, para que você possa
me acompanhar, né? Porque a gente vai fazer um raciocínio, né? A gente vai usar a nossa cabeça, a nossa mente. Não é uma coisa, como eu falei, não é dogmática, né? Então, o texto que eu vou ler, para quem se interessa, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso 19, né? Então ele conta o seguinte, olha que interessante, ele conta a história de um rico e de um mendigo, né? E o texto começa assim: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então é uma pessoa muito rica, e é interessante porque o nome dessa pessoa não é citado. A gente, quando começa a refletir sobre isso, a gente pensa, por que o mendigo tem nome? Ele é chamado de Lázaro aqui nessa parábola, e no caso o rico não tem nome, né? Isso chama a nossa atenção, né? E o que ele fala sobre a pessoa rica, e é uma pessoa muito rica, né? Porque ele diz que essa pessoa se vestia de púrpura e de um linho finíssimo, né? Se você imaginar naquela época, né? Púrpura por quê? Porque a gente tem que pensar na vestimenta dessas pessoas, né? Você deve ter visto algum filme, né, que reconstitui a época. As pessoas muito ricas, elas tinham dois tipos de roupas interiores e as roupas exteriores, né? As exteriores de pessoas muito ricas, elas se vestiam de púrpura, né? Que é uma cor, na verdade, mas passava por um processo muito complicado, muito caro. Então só os muito ricos conseguiam se vestir dessa maneira, né? E não só isso, né? Diz o texto aqui que ele se vestia de linho finíssimo. Tudo isso aqui é importante, porque quando você começa a estudar e se aprofundar um pouco, você vê que esse linho finíssimo fala de um linho egípcio na época, sabe? Que ele era algo tão puro, né? Que ele era chamado de ar tecido. Parecia um ar, a pessoa vestia aquilo, nem sentia. Era uma seda puríssima, né? E esse homem, ele vivia do que havia de melhor, né? Hoje nós temos tantas pessoas assim, né? Mas vamos estar atentando assim para essa parábola, né? E que ele se regalava, as palavras de Jesus eram esplendidamente. Ou seja, ele comia do bom e do melhor, os melhores vinhos, as melhores comidas. O que você pensar de bom e do melhor, essa pessoa tinha. E depois, logo em seguida, entra a segunda personagem dessa parábola, né? A segunda personagem dessa parábola, que é esse mendigo, Lázaro. E olha o oposto. Ele diz assim, que havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que ele era coberto de chagas, e que jazia à porta daquele homem rico. Chagas são um tipo de úlceras varicosas em várias partes do corpo, que devia purgar, sangrar, devia ser muito doloroso. Não havia naquela época um tratamento muito adequado para isso, e a pessoa muito pobre. Então as pessoas que faziam, levavam ele e colocavam lá todo dia na frente da casa daquele rico para ver se ele recebia alguma coisa, né? E diz o texto também no verso 21, que diz assim, que ele desejava, né, esse Lázaro, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. E até os cães, isso é horrível, né? A gente vê esse quadro, a gente vai tentando imaginar esse quadro. Diz assim que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Meu Deus! Quer dizer, Jesus está pintando um quadro de uma pessoa vivendo num estado de miséria total, absoluta, de sofrimento, de um grande sofrimento. Então, está entrando a Beth Andrade, o Gabriel Santoro também está aqui com a gente. Ô filhão, seja bem-vindo aí, viu? Que prazer.
E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam ali da mesa daquele rico, né? Pelo menos o que sobrava ali, né? Parece que ele ignorava, na verdade, esse mendigo que ficava fora da propriedade dele. Ele ignorava essa pessoa, então não dava a mínima. Você sabe que o que eles procuravam aqui, eu fiquei sabendo, por exemplo, que naquela época essas pessoas nesse tipo de riqueza, eles não tinham, vamos dizer, um papel, né, para poder, um paninho para limpar a boca. Eles limpavam a boca com pedaços de pão, limpavam as mãos com pedaços de pão. E esses pedaços de pão é que, na verdade, era o que Lázaro estava esperando lá, né, para comer. Enfim, você viu esse quadro, né? 2 pessoas, 2 personagens. Então, Cristo descreve esses personagens. Eu gastei um tempo falando um pouquinho sobre isso. Mas a partir de agora que as coisas começam a ficar mais sérias. Porque Jesus Cristo diz o seguinte, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, né? Se você vê isso na língua original, que a língua original é o grego, essa palavra sepultado é um grande sepultamento, né? Cheio de honras, né? Muita gente, né? Uma pessoa muito conhecida, muito rica. E do Lázaro não fala nem como é que ele morreu, dá para entender que ele morreu ali à míngua, na porta daquele homem rico. Deve, com certeza, ter sido enterrado como indigente, no mínimo, né? E esse é o quadro seguinte que Jesus começa a falar, né? Que os anjos levam Lázaro, esse mendigo, para um lugar que é chamado de seio de Abraão, né? Deixa eu te explicar umas coisinhas, talvez alguns de vocês não saibam, né? A Bíblia Sagrada fala de 3 tipos de paraíso, né? O primeiro paraíso que a Bíblia fala, né? O primeiro paraíso que a Bíblia fala é aquele lá do Jardim do Éden, que vocês conhecem a história. Está lá no livro de Gênesis. O segundo, o paraíso, é a presença de Deus, né? A glória de Deus, né? E o terceiro paraíso, que é o paraíso no sentido de que é um lugar de bem-aventurança, um lugar de paz, enfim, que agora é chamado, o terceiro forma de paraíso é chamado de seio de Abraão. Abraão é o pai da nação dos judeus, né? É chamado o homem da fé, ele que deu origem ao povo judeu, né? As 12 tribos de Israel. Então ele é o cabeça dessa nação. Então ele aqui aparece nessa história, nessa parábola, e a gente percebe que realmente aquele homem que sofreu tanto, morreu à míngua. Nesse momento que ele morre, ele está consolado, está no lugar que aqui está falando que é o seio de Abraão. Essa expressão não aparece somente aqui, aparece em vários outros lugares da palavra de Deus, né? Mas aqui ele foi para este lugar, então ele está extremamente consolado, né? Mas olha o que coisa, deixa eu te falar umas coisas, espero que você tenha paciência comigo, porque eu acho que você vai aprender coisas legais também. Logo em seguida, Jesus diz assim, né? Você pode se ver, se você tiver a Bíblia em casa, você pode me seguir, você vai ver que o que eu vou falar para você agora é verdadeiro. Olha o que ele diz. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Quem tá vendo isso? Quem está vendo isso é aquele rico, que também morreu, que viveu muito bem a vida inteira. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, condenando pessoas ricas, por favor. Não é esse meu intuito e nem o intuito da Escritura. Não é que a pessoa rica é ruim e a pessoa pobre é boa. Não. Essa ideia não existe. Não existe isso.
né? Porque não depende do que a pessoa tem ou não tem, depende do coração de cada um, né? Eu, às vezes não concordo quando a pessoa diz, aquele pessoa pobre chama a pessoa de humilde. Não, isso nem sempre é verdadeiro, porque, né? Nada. Uma outra coisa, esse rico, ele provavelmente ele era de uma seita dos saduceus, né? Lá nesse tempo, lá em Jerusalém, existiam duas seitas principais, que eram os fariseus e eram os saduceus. Os fariseus eram a mais numerosa, e os saduceus geralmente eram pessoas ligadas com política, estavam envolvidos, né, com a... Tá dando... Eu acho que está dando interferência aqui. Eu vou subir um pouquinho aqui, eu vou na parte de cima da minha casa, um pouquinho, que o sinal aqui está melhor, porque é aqui que fica o modem, né? Eu estava lá embaixo, mas eu estou achando que é melhor ficar aqui em cima, que está perto do modem, né? Mas acho que não vai mudar nada, não. Aqui está meio escuro, né? Que é um pequeno escritório aqui em casa. Bom, mas enfim, está um pouco escuro, né? Acho que ficou um pouco mais escuro aqui. Vocês estão me vendo aí? Meu Deus, o que é, né? A gente não sabe fazer. Sai e entra, está travado, me disse travou e voltou. Que legal, né? Espero. Qualquer coisa vocês me falam, né? Eu peço desculpas aí, por ser tão amador, né? Esse amadorismo todo aqui, né? Mas voltando à ideia que eu estava dizendo, esse rico era de uma seita chamada os saduceus. O que eles tinham de diferente, né? Os fariseus criam na vida após a morte e os saduceus não criam na vida após a morte. Eles criam que a vida é só essa e morreu, acabou, né? Então, Jesus com essa parábola, ele tira, na verdade, ele quebra essa ideia, esse ensino dos saduceus, mostrando que há, sim, vida após a morte, né? Então, esse homem, por ele não acreditar que há vida após a morte, ele simplesmente não se preocupou com nada. Ele via a vida do jeito que ele queria, comendo, bebendo e egoisticamente pensando só nele, né? Isso nos ensina muito. A gente tem que repensar a nossa vida, porque a gente tem uma tendência até de você ter uma vida, porque a gente pensa somente em nós, a gente pensa mais na nossa família, na nossa casa, e a gente precisa, em momentos como esse, fazer reflexões mais profundas, né? E eu queria trazer isso para você, né? Que você pudesse pelo menos pensar um pouco na sua vida, parar um pouquinho para repensar a nossa vida, de nós sermos mais assim atentos, pelo menos, a tudo que está em volta de nós, as pessoas, sabe, que às vezes precisam de ajuda e às vezes passa direto, né? Então você vê que esse rico, ele viveu assim a vida dele inteira nessa situação. E aqui nesse texto que eu estou lendo para vocês, que eu volto a frisar, eu acho isso muito forte, né? Que ele usa uma expressão que não é muito bem entendida, né? Ele usa o seguinte: Jesus diz assim, que no inferno, estando em tormentos. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa interessante. Quando você estuda a Bíblia, na língua original, por isso que é importante, porque você sabe que o grego, a língua grega, que é a língua do Novo Testamento, é uma língua muito rica, uma das línguas mais ricas que já tiveram, né, na história da humanidade. E era interessante o seguinte, porque para eles, cada coisa tinha um significado, tinha uma palavra correspondente. Então, quando os tradutores da Bíblia vão transcrever isso do grego para o português, no nosso caso aqui o português, eles não encontravam nada, nenhuma palavra que pudesse ser correspondente. Então eles usaram uma expressão que é o inferno. Na verdade, no grego, a palavra que é usada aqui na língua original é Hades.
Hades é o que é o Hades? O Hades é o lugar para onde as pessoas, segundo a Bíblia, segundo Cristo, tá bom? Se você tiver suas ideias, por favor, não se irrite comigo, tá bom? Eu tô apenas te dando mais munição para você, um pouco mais de conhecimento sobre a Bíblia. Se você vai aceitar ou não, olha, por favor, né? Fique à vontade. A verdade realmente liberta. O conhecimento ajuda a gente a ter uma vida melhor, né? Então ele diz assim, no inferno. Então essa palavra no grego é o Hades. O Hades, o que é o Hades? O Hades é a região dos mortos, para onde as pessoas, quando morrem, para onde elas vão? Bom, eu sei que tem muitas religiões, cada religião tem uma forma de pensar. Por favor, eu não quero entrar em choque com nada disso, né? Com a religião de ninguém, entendeu? Eu sou uma pessoa, eu sou um cristão, entendeu? Mas a gente aprende a amar, né, todas as pessoas que pensam diferente da gente, não é? Eu estou apenas querendo expressar para você o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Então o Hades, dentro da visão cristã, dentro da visão de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, ele está falando que essa região é a região dos mortos. Para onde os mortos vão? Quando a pessoa morre, imediatamente ela vai para este lugar que é chamado Hades, né? Na filosofia também tem um Hades, né? Fala sobre o Hades também, que é um lugar também dos mortos, né? Mas aqui na Bíblia Sagrada, que é muito mais antiga, nós estamos lendo um texto de 2000 anos atrás, né? Então, Jesus, no original, ele usa essa expressão. Lá no Hades, que na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, você vai ver que fala de inferno. Estando em tormentos, ele levanta os olhos, aquele rico, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, Lázaro está ali ao lado de Abraão, do pai Abraão, como ele chamava, né? Então ele diz o seguinte, no verso 24, então chamando Abraão, ele diz assim, olha o que ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado. Essa é uma palavra que ele fala, porque ele viu Abraão. Então as coisas começam a ficar assim. O que você deduz disso? O que a gente deduz disso? Que é uma coisa interessante, porque ali, depois da morte, há consciência. A pessoa não está inconsciente, a pessoa não está dormindo, né? Porque Jesus está falando de situações após a morte. Então a pessoa está consciente, né? Ela não está dormindo. Então a gente percebe, na verdade, que isso é uma coisa muito real, né? Que nos faz pensar, repensar, né? O fato de ele estar consciente, o fato dele ter memória, de ele lembrar de coisas, né? De ele usar a razão, e usa a razão. Então você vê que a pessoa está consciente, esse é o fato, né? Esse homem está consciente, e ele fala, não, então com o pai Abraão, que ele está vendo o grande líder, o pai do seu povo de Israel, né? E continuando, ele pede para que Abraão diga para Lázaro, que Lázaro está lá numa outra situação, está bem, ele está consolado, ele está num lugar de descanso, ele está num paraíso, né? O seio de Abraão é nesse sentido de paraíso. Então quando você fala de paraíso, não fica só imaginando aquelas coisas da Idade Média, essas coisas que a gente vê nas figurinhas, não, né? A gente é um lugar realmente de bem-aventurança. A Bíblia trata dessa maneira, tá? Então, o pai Abraão responde para ele, diz assim: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro recebeu igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu está em tormento. E ele continua: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Coisa forte, hein?
e nem os de lá passar para nós. Deixa eu tentar te dar uma ideia, uma visão do que está se vendo ali. Existe no Hades, nessa chamada a dimensão dos mortos, né? Desse mundo invisível para nós, que é uma dimensão dos mortos, porque esse corpo foi desintegrado, né? Foi desintegrado. Então, o que sobra é o quê? A alma. É a nossa alma que... O que nós somos? Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Quando esse corpo morre, o que sobra é a alma. Então, nós somos o quê? Nós somos alma, né? Então, essa alma aqui é que realmente sobrevive após a morte, né? Então, ele diz assim, está posto entre nós um grande abismo. Então, não havia, ele diz assim, ó, eu não posso ir para você e vocês não podem vir para cá. Já há ali uma separação nesse lugar chamado Hades, né? Isso é o que está escrito, tá bom? Vai me seguindo, me acompanha um pouquinho, se você tiver paciência, claro, né? Então, existe um abismo que não nos impede. Então, ele continua falando, ele continua replicando, ele está querendo convencer Abraão, né? Ele diz assim, então ele replicou, ele diz assim, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eu possa voltar, né, reviver, ressuscitar, e eu possa então dar testemunho aos meus irmãos, a fim de que eles não venham para este mesmo lugar de tormento. Olha só. Então é uma coisa bastante séria, né? Ele queria então que Abraão lhe permitisse voltar à vida, né? Ele queria voltar. Agora que ele caiu em si, que ele está pensando que ele poderia ter feito com a vida dele. Puxa, então me dê uma chance, deixa eu voltar para tentar ajudar meus irmãos, ajudar minha família, eu nunca me importei, nunca liguei, sempre vivi a minha vida egoisticamente, mas eu queria agora voltar, queria ajudar, né? E ele está pedindo, porque a única pessoa que ele está vendo ali naquele momento ali era Abraão e Lázaro, só que ele estava vendo, e Abraão fala, olha, infelizmente, não é possível. Então Abraão responde, olha, eles têm Moisés e os profetas, que eles o ouçam. Me permita dizer outra coisa, para que você entenda, tá bom? Tenha paciência comigo, tá bom? Pelo menos um dia você vai dizer assim, eu não acredito em nada disso, tudo que ele pregou ali, eu não acredito, né? Olha, por favor, eu estou em paz com isso. O importante é que você, pelo menos, saiba, conheça, poder dizer, poder discutir com alguém. Olha, eu sei o que diz a Bíblia sobre esse respeito. Eu não concordo, posso não concordar, mas eu sei o que ela diz. Já ajuda, né? Você fazer uma reflexão, comparar com as ideias que você já tem, enfim. Então, gente, ele diz o seguinte, olha, eles têm Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? Eles têm a Bíblia. O que era Moisés e os profetas? Era todo, nessa época, não tinha o Novo Testamento ainda, tinha só o Velho Testamento em Israel. Eles têm lá a palavra de Deus eles têm que ler, eles têm que ver, eles têm que ouvir e praticar aquilo. Aí ele retruca novamente, né? Novamente ele retruca e diz assim, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles se arrependerão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés, os profetas, a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, não teve chance, né? Todo aquele apelo dele. Eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa muito forte agora, tá bom? Você vai entender uma coisa, mesmo que você não aceite o que eu vou falar, mas eu só vou te expressar, tá bom? Só me ouça a mim, não deixe de gostar de mim por causa disso, por favor. Mas deixa eu te explicar por que os cristãos não acreditam na reencarnação. Me desculpe se tiver pessoas espíritas aqui, pessoas
budistas, eu sei que vocês acreditam na reencarnação, por favor, não se sintam melindrados com isso, não estou atacando nada de vocês, eu só vou dizer para vocês por que os cristãos não aceitam a reencarnação. Um dos textos é esse daqui, né? É que nessa parábola de Jesus, Jesus mostra claramente que não é possível alguém que morreu voltar, né? E a reencarnação prega mais ou menos isso, né? Essa questão da pessoa morre, volta e vai se aperfeiçoando, enfim, né? Mas deixa eu te mostrar um versículo que é o versículo mais forte que os cristãos usam para mostrar por que eles não creem na reencarnação. Existe um livro é só um versículo pequenininho. No livro de Hebreus, por exemplo, no livro de Hebreus, rapidinho, ó, eu vou ler um texto aqui de Hebreus, que ele fala sobre isso. É uma coisa assim que, para nós cristãos de maneira geral, seja cristão evangélico, seja cristão católico, né, os cristãos de maneira geral, sabem da veracidade disso daqui. Então, no livro de Hebreus, existe um livro escrito aos hebreus, que é os próprios judeus, no capítulo 9, verso 27. Presta atenção, eu vou ler para você, é pequenininho, olha só. Olha o que ele diz. E assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso virá o juízo. Ou seja, o homem não pode morrer duas vezes. Uma alma não pode ter 2, 3, 4 corpos. Isso dentro da visão cristã, tá bom? Só estou te dando como informação. Então, a Bíblia Sagrada, e você vai entender por que os cristãos não aceitam a reencarnação, por causa de textos como esse, que para nós são textos muito sagrados. Então, aos homens está ordenado por Deus morrerem uma só vez, e vindo depois disto o juízo final. Não vou falar sobre juízo final hoje, não é esse o nosso caso, né, de hoje. Mas você percebe, meu querido, que a gente diz assim, a gente não pode discutir religião, nem política e nem futebol, mas como é que a gente vai conseguir viver sem isso? A gente não consegue, a gente discute futebol o tempo todo, né? Palmeirense, corintiano, São Paulino, santista, né? Discute futebol, meu time é melhor, o seu não é, tal, brincadeira, enfim. Política, então, nem se fala, né? Todo dia a gente discute política, a gente fala em política, mas agora nessa época de coronavírus, né? Todo mundo está falando aí, não tem jeito. E religião não é diferente. Eu só acho que não tem que haver embates, não tem que haver ódio, sabe, entre ninguém. O ódio não deve haver entre ninguém, entre nenhum povo, entre nenhuma pessoa, sabe? Não deve haver ódio, sabe? A gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar uns aos outros, porque você pensa diferente de mim, eu vou deixar de te amar de jeito nenhum. E espero que também você faça o mesmo do meu lado. Se você eu penso diferente, eu penso assim, olha, eu posso te ouvir, a gente pode sentar, conversar, você expõe o teu ponto de vista, eu exponho aquilo que eu também acredito, que seja salutar, sem briga, entendeu? Né? Então, o que a gente fala aqui é o que, na verdade, o cristianismo, a igreja cristã acredita. Nós não acreditamos na reencarnação, mas nós respeitamos quem acredita, né? Então, eu não vou me demorar muito, né, com essa live, vou estar concluindo ela agora, né? E eu agradeço muito a todos aí que estão conosco, né? Se você quiser, depois que eu terminar aqui, você quiser fazer alguma pergunta, expressar a sua opinião, tá bom? Eu vou ler, vou procurar te responder também, tá bom? Mas não deixe de gostar de mim, por favor, por causa disso, tá bom? Mas eu queria só terminar falando, sabe, 3 lições que para mim foram importantes para mim quando eu estive meditando, né, nessa parábola, né, que a gente está refletindo mais uma vez, né?
que a gente aproveite, na verdade, esse momento para pensar um pouquinho na nossa vida espiritual, a gente pensa muito no corpo, né? Na beleza física, em fazer uma academia, em comer, beber bem, né? A gente dá muito valor para a beleza física, né? E pode perceber que a maioria das pessoas esquece da vida interior, da sua alma, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, entendeu? Eu gosto, por exemplo, tenho uma comunidade, que eu participo de uma comunidade cristã, eu frequento uma comunidade cristã, eu tenho muito prazer, eu convivo com pessoas também que a gente está sempre pensando na vida espiritual, na vida após a morte, porque eu penso nisso. Eu quero viver uma vida, sabe, que me possibilite ser de alguma maneira útil para minha geração, entendeu? Eu quero ajudar, ser um canal, quero ser uma ponte para as pessoas, é isso que eu quero ser. E eu quero te dizer a mesma coisa, sabe, que pelo menos nessa live você pare um pouquinho e pense, sabe, sobre a tua vida, o que você está fazendo na tua vida, como você está vivendo. Eu tenho 2 cachorros aqui na minha casa, já tive outros cachorros também, mas olha a vida de um cachorro, a gente ama muito esses cachorrinhos, né? Mas olha a vida de um cachorro, como é que é. Eles só pensam em comer, beber, dormir, né? Ir para a rua e só, e vão vivendo ano após ano, ano após ano, ano após ano, e depois eles morrem. Mas eles são animais, a gente sofre, a gente chora quando esses bichinhos morrem. Mas nós não somos assim. A nossa vida não é tão comum, tão simples assim, não é. Nós não somos como animais, sabe? Nossa vida é mais do que isso, sabe? A gente tem alma, a gente tem sentimento, a gente tem que, por exemplo, desenvolver a nossa vida interior, sabe? Ser uma pessoa melhor. Cada dia se procurar ser uma pessoa melhor. Onde eu posso ajudar? Onde que eu posso ser útil? O que eu posso fazer? Sabe por quê? Segundo aquilo que nós lemos agora nessa parábola, um dia eu vou morrer, você vai morrer. E para onde nós vamos? Nós acreditamos aquilo que compartilhei nessa noite, né? Mas mesmo que você pense diferente, mas nós vamos para algum lugar, então tudo depende do que eu faço agora, o que eu estou fazendo agora com a minha vida, entendeu? Agora, porque depois que eu morrer, acabou. Você viu que depois que o rico morreu, ele tentou fazer alguma coisa, melhorar, voltar, não dava mais, tinha acabado, não dava mais. Então, se eu e você temos que fazer alguma coisa, temos que fazer agora, hoje, amanhã, né, depois do coronavírus, não sei. Mas que se você, pelo menos, parar um pouquinho e pensar na tua vida espiritual, que você tem uma alma, eu creio que isso vai ser realmente vai ser muito positivo. Eu acho que o que eu passei vai valer a pena. Vai valer a pena. Só de fazer você pensar, refletir, sabe? Olhar diferente o mundo, olhar diferente as pessoas, pensar no que você pode fazer, no que você pode construir de melhor. A gente tem que pedir muito a Deus para que Deus tire o egoísmo do nosso coração, porque nós, por natureza, nós somos muito egoístas, no sentido que a gente só pensa em nós e nos nossos. A nossa família está bem, a gente está bem. A gente ama a nossa família, sim, mas, puxa, quanta coisa linda você poderia estar construindo, quanta coisa boa você podia estar fazendo, pensando não só agora, mas no porvir também. Tá bom, meus amados? Eu fiquei muito feliz por tantas pessoas que eu vi que entraram aqui. Imagino que algumas devem ter desistido, não tiveram paciência para ficar até o fim, enfim. Mas eu entendo, tá? Eu agradeço de coração a todos vocês que participaram, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Se você tem alguma opinião, pode expressar, entendeu? E eu vou procurar responder a todas as questões, tá bom? Obrigado pelas palavras de ânimo. Muitas pessoas aqui transmitiram palavras de ânimo,
que me amam, palavras de carinho, de amor. Obrigado, né? Pelo menos a maioria que eu vi aqui foram muito condescendentes comigo. Foram ainda, sabe, tiveram paciência, tá bom, queridos? Que essas palavras te ajudem. Fiquem na paz, nessa grande paz de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, proteja a sua família. Sabe, que a tua casa seja protegida e abençoada, meu querido. Sabe, esse é o meu maior desejo. Que você seja protegido, guardado, sabe, de todo mal, sabe. Que a tua família seja uma bênção sobre essa terra, viu? Receba, pois, esse meu desejo sincero, verdadeiro. Um beijo para vocês todos aí, né, que participaram dessa live, que a gente já está terminando, e espero que não tenha sido tão confuso, né? Procurei falar o mais claro possível, e nós estamos fazendo 2 lives por semana, de quarta e de domingo, tá bom? Se você gostou, na quarta-feira nós teremos outra live às 8 horas da noite, nós estaremos colocando outra live, né? Tá bom? Se você gostou, pode voltar, será sempre muito bem-vindo, tá bom? Você entrou no meu Facebook, fala comigo, manda uma coisa boa aí, e é sempre um prazer estar com vocês, ó. Beijão para todos em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus, uma boa noite a todos, viu? Obrigado.